Bom, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje à noite vai ser muito boa. Temos duas palestras maravilhosas com o Dr. Marcos e com a Mariana. Mariana nutricionista, Dr. Marcos ginecologista. Eu quero que vocês utilizem o chat para perguntar, tá? Façam suas perguntas. Nós teremos aquela aulinha deliciosa, básica e rapidinha, que vocês adoram. E depois disso a gente vai fazer um bate-papo, tá? Então, o Dr. Marcos, ele vai começar a falar. Eu vou apresentar o Dr. Marcos um pouquinho, bem rapidinho para vocês. O Dr. Marcos vai falar, faremos o nosso bate-papo e depois a Mari vai entrar falando sobre dieta anti-inflamatória. E a mesma coisa, ela vai dar uma aulinha rápida e nós fazemos o bate-papo depois, tá bom? O doutor Marcos Travessa, é travessa ou travessa? Travessa. Travessa. É que eu sou paulista, a gente tende a fechar o E, né? Normal. O doutor Marcos Travessa, ele é ginecologista, ele é especialíssimo, ele é especialista em miomectomia. E ele vai falar para a gente hoje, vai falar com a gente hoje sobre miomectomia robótica, que muitas de vocês têm trazido essa dúvida. É melhor, não é? Então, ele vai contar tudo para a gente sobre miomectomias. Eu quero agradecer imenso, doutor Marcos, por você estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. E a câmera é sua. Olá, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. O prazer é nosso, tenho certeza disso. Vou compartilhar aqui um pouquinho da tela para a gente começar a falar. Eu acho, Flávia, que está desativado. Ativou agora. Vamos lá, gente. Então, assim, primeiro parabenizar a Flávia, parabenizar o grupo de apoio às portadoras de mioma. Realmente é um trabalho muito bonito esse que você está fazendo. Essa iniciativa, então, do mês da conscientização do mioma é algo muito importante. Eu acho que a gente deve encarar os miomas como um problema de saúde pública também. A gente deve ter um mês destinado a isso, para jogar luz nessa doença e fazer com que cada vez mais pessoas possam ser ajudadas e mais úteros preservados, certo? A gente vai falar, Flávia nos deu a missão de falar um pouquinho sobre as miomectomias, de um modo geral, sejam as mais diversas miomectomias. A gente vai tentar ser o mais breve possível, que eu acredito que o mais legal é a gente poder interagir no final e esclarecer algum tipo de dúvida que possa ter ficado durante a apresentação. E para falar de mioma, obviamente, a gente tem que abordar a importância desse problema de saúde, né? O mioma é o tumor pélvico feminino mais frequente. A gente tem uma incidência de mioma nas pacientes afrodescendentes em torno de 30,6%, ou seja, uma incidência muito elevada. Aqui na nossa realidade, eu sou de Salvador, sou da Bahia, aqui no Brasil, a nossa realidade de mioma é algo absurdo, ou seja, pelo menos um em cada de 10 mulheres, 8 vão ter mioma, vai aparecer para a gente com mioma, por conta da alta prevalência na população afrodescendente. Ela tem uma prevalência bem menor nas mulheres brancas, em torno de 8,9%. É um tumor feminino que aparece frequentemente nas mulheres em idade fértil. E algo bem relevante que a gente precisa tentar mudar isso é que é a indicação mais comum de retirada do útero. A indicação mais comum de esterectomia é por mioma, porém, nem sempre essa mulher que foi submetida à esterectomia, ela desejava ser submetida a uma retirada do útero, e nessas situações é que a gente precisa tentar reverter esse quadro, tá? É importante falar ainda que o mioma tem um componente hereditário bem significativo e importante. O que é o mioma?
O mioma, na verdade, são neoplasias, são tumores. Observe que quando eu falo aqui que é neoplasia ou tumor, não significa que seja câncer, tá, pessoal? Neoplasia maligna é sinônimo de câncer, porém as neoplasias são qualquer crescimento anormal da célula e formando algum tipo de tumor. Os miomas são tumores benignos e que se originam da musculatura lisa do útero. O útero, basicamente, ele é dividido em 3 camadas, né? De fora para dentro é a serosa, no meio é o miométrio e internamente é o endométrio. Essa musculatura, que é conhecida como miométrio, que é a parte muscular do útero, é onde é formado os miomas. E aí, os estudos mostram que existem alguns fatores de risco. Quando eu falo aqui, a gente está medindo o risco, ou seja, não quer dizer que se existir alguma desses fatores de risco que aquela mulher vai ter mioma. Ela apenas vai ter um risco aumentado do aparecimento de mioma. E aí a gente vê que a menarca precoce, que seja aquela mulher que fica exposta durante muito mais tempo aos ciclos menstruais, exposta aos hormônios do ciclo menstrual, e aí quando eu falo de menarca precoce, é menor do que 10 anos. A gente sabe que as mulheres que são portadoras de obesidade têm um aumento da chance de ter mioma, a raça negra, como a gente começou falando, ingesta de carne vermelha, álcool, o fator hereditário e a hipertensão são fatores de risco que estão associados ao aparecimento de mioma. E esses miomas, eles podem aparecer nas suas diversas localizações. Eu acho que toda essa parte inicial é bem importante para a gente poder entender qual tipo de miomectomia vai ser realizado, que tipo de abordagem cirúrgica a gente vai sugerir para aquela mulher quando a gente escolher a cirurgia, tá? E aqui os miomas, eles podem ser divididos em submucosos pediculados, são esses miomas que estão dentro da cavidade uterina, tá certo? Naquela camada, ou seja, ele cresce no miométrio, na parte muscular, porém ele invagina, vai para dentro da cavidade uterina. E ele pode ser pediculado quando ele está em forma de cachinho, como se fosse preso num talinho, como se fosse uma uva, tá? Os intramurais, que são os miomas que estão localizados na musculatura uterina, propriamente dita, e os subserosos, que assim como os miomas submucosos, né, eles podem ser pediculados também. Esses aqui estão na serosa do útero e estão para dentro da barriga, né, encostando nos outras estruturas abdominais. E como esse mioma pode se manifestar nessa mulher ao longo da vida? A maior parte das vezes, o mioma ele é assintomático, ele não apresenta sintomas, ele é descoberto apenas em exame de rotina, quando a mulher procura o ginecologista anualmente, e através de exames de rotina, ultrassom, é diagnosticado algum tipo de mioma, e na maioria das vezes ele não tem sintoma. Mas em outra grande parte das vezes ele pode se apresentar como um sangramento uterino anormal, essa mulher que se apresenta com aumento da duração ou aumento da intensidade do sangramento menstrual, algumas vezes chegando até a sangrar fora do período da menstruação. Não são poucas as vezes que esse mioma também pode se apresentar com dificuldade de engravidar, dor pélvica e, em casos mais raros, mas também não tão incomuns assim, sintomas compressivos, aquele mioma que fica muito grande e começa a comprimir outros órgãos que estejam ao redor dele, tá? E aqui a gente mostra o sangramento uterino normal, as dores dos sintomas compressivos e a infertilidade. E quando a gente deve tratar esse mioma? Primeiro, para a gente indicar um tratamento, não é só a presença do mioma que vai fazer com que a gente indique o tratamento ou não. A gente vai ter que fazer uma história detalhada, saber o que esse mioma vem causando na vida daquela mulher, o exame físico que é feito no consultório. A seguir, iremos pedir e solicitar uma ultrassonografia pélvico-transvaginal, de acordo se aquela mulher já tem atividade sexual ou não. E aqui vem um exame muito importante, que é a ressonância magnética da pelve,
que ele vai mapear os miomas. Ali ele vai dizer detalhadamente a localização daqueles nódulos de mioma, qual a distância que aquele mioma está para dentro do útero, qual a distância que está para fora, e com essas informações a gente vai conseguir programar adequadamente, junto com os desejos da paciente, alinhando as expectativas, qual a adequada programação cirúrgica. Algumas vezes é preciso também fazer a esteroscopia com fins diagnósticos, tá? E aqui mostrando o ultrassom, uma imagem ultrassonográfica com mioma volumoso, a ressonância magnética, já mostrando muito mais detalhes dessa imagem, né? As distâncias da serosa, as distâncias para a mucosa, e uma imagem muito bonita de uma cavidade uterina, mostrando um mioma submucoso dentro do útero. E o que a gente deve considerar para propor o tratamento adequado, para propor a miomectomia adequada para essa paciente? Primeiro, levar em conta sempre os sintomas, não é só o fato de ter mioma que é preciso de tratamento. O desejo de gravidez futura, às vezes essa mulher, ela até não tem o desejo de engravidar futuramente, porém, por diversos motivos, seja lá qual for, ela também não tem o desejo de perder o útero, tá? E isso deve ser levado em conta. É uma situação que deve ser altamente importante durante nossa decisão. E assim a gente vai conseguir preservar mais úteros ao longo de nossa jornada. Existem diversas opções de tratamento, não é o objetivo aqui da nossa conversa. Os tratamentos podem ser os hormonais, os medicamentosos, as embolizações de mioma, ablação de mioma por radiofrequência, os tratamentos cirúrgicos, que são divididos nas miomectomias, que são apenas as retiradas dos miomas com a preservação do útero, ou em casos, quando é necessário, a esterectomia, que é a retirada total do útero. Aqui também uma ilustração onde a gente mostra as diversas opções terapêuticas. Cada dia mais o tratamento de mioma torna-se menos invasivo e sempre observando e levando em conta o desejo dessa mulher manter o útero e preservar o útero o máximo que possível. E aqui a gente entra no que a gente chama das miomectomias propriamente dita. Voltando ao conceito do que seja miomectomia, a gente lembra que a retirada apenas dos miomas através de um procedimento cirúrgico, sempre visando a preservação desse útero, para que a mulher preserve o útero por algum motivo ou porque ela quer realmente ter o sonho de realizar a maternidade em algum momento da sua vida. E aqui a gente divide as miomectomias em miomectomia convencional, que é aquela cirurgia aberta, aquela cirurgia da cesárea, né, do parto cesáreo, aquela incisão ali na linha do biquíni. Algumas vezes, diga-se de passagem, cada vez mais raro, obviamente, em úteros volumosos, pode ser que o colega não consiga fazer incisão na linha do biquíni, aí precisa ser uma incisão no meio da barriga, ali abaixo do umbigo, né, que é algo esteticamente inadequado, principalmente quando a gente está falando de uma população feminina. Tem a miomectomia esteroscópica, que é através da esteroscopia, a laparoscópica, a robótica e a combinada. A combinada é quando a gente utiliza, por exemplo, um método esteroscópico, aquela mulher que tem mioma submucoso e tem mioma subseroso, a gente faz a miomectomia combinada, usando os dois tipos de técnica. E aí a gente vai tentar falar resumidamente o que seja, quais são os benefícios, quais são as limitações de cada tipo de abordagem. A gente começa, obviamente, pela miomectomia aberta, que tem o benefício que até hoje a gente não consegue superar, apesar dos milhares de outros benefícios existentes nas outras técnicas, que é o benefício do tato. Na verdade, quando a gente está numa cirurgia aberta, uma cirurgia convencional, a gente toca no útero, né? E a gente consegue distinguir ali o que seja o nódulo do mioma e o que seja o tecido sadio, que seja o útero sadio, que não seja mioma. E nas outras técnicas a gente perde o poder do tato. Porém, ela é uma técnica de exceção, cada vez menos a gente faz miomectomias convencionais, e o motivo da gente não realizar miomectomias convencionais
É porque, Miomectomia é tirar o mioma, não é tirar o útero. é porque a gente tem a questão do aumento da dor, a gente não tem os benefícios da cirurgia minimamente invasiva. O aumento da dor, Doutor Marcos, aumento de... desculpa. Gente, por favor, desliguem os seus microfones. Pronto. Tem a questão das limitações da cirurgia convencional, que ela propicia um aumento da dor, maior perda sanguínea durante o procedimento, ou maior possibilidade de perda sanguínea. Devido ao aumento da dor, necessidade de utilizar mais analgésicos, de permanecer internada por mais tempo, aumento da resposta inflamatória, aumento do tempo para retorno ao trabalho e obviamente, as questões estéticas que são prejudicadas nesse tipo de abordagem. Então, o que fica de mensagem relacionada à miomectomia aberta é que apesar do benefício do tato, é cada vez mais um tratamento de exceção e que tem uma recuperação lenta. Aqui mostrando a figura, mostrando a incisão, que é feita na maioria dos casos, e mostrando um útero aqui polimiomatoso, né? Ou seja, múltiplos miomas, realmente uma abordagem aí bem difícil, mas que vai ser tentado, obviamente, a preservação desse útero. E aí, surge no cenário das cirurgias, das miomectomias minimamente invasivas, surge a miomectomia histeroscópica, tá? Que tem alguns benefícios, que é justamente ser uma técnica minimamente invasiva, onde o paciente ele não leva cortes, não tem cortes, e como uma técnica minimamente invasiva, ele recebe alta de forma precoce, diminuindo o risco de complicações relacionadas ao internamento hospitalar prolongado e um procedimento de baixo risco de complicações. Porém, nem tudo é só benefício, existem algumas limitações. A limitação da miomectomia histeroscópica está no que ele só trata os miomas submucosos. A histeroscopia, ela é uma técnica via vaginal, que vai para dentro do útero para tratar aqueles miomas que estão dentro do útero, os submucosos, e no máximo aqueles miomas intramurais que têm um componente submucoso. É uma técnica que ele vai depender muito do tamanho do mioma, às vezes tem miomas submucosos de grande tamanho, e algumas vezes necessita ser realizado em mais de um tempo o procedimento, em várias vezes, porque existe uma limitação do líquido que é usado para a distensão daquele útero para poder trabalhar, aquele líquido pode ser absorvido, e algumas vezes o tamanho do mioma faz com que ultrapasse o tempo necessário, fazendo com que a gente promova uma miomectomia histeroscópica em 2 tempos ou até mais tempos. Aqui uma ilustração mostrando como é feito esse procedimento. Através da introdução via vaginal, a gente consegue introduzir o estereoscópio dentro do útero, distende esse útero com meio líquido e olhando através do monitor, identifica onde está o mioma e vamos realizando a miomectomia. Aqui é uma foto realmente de um procedimento cirúrgico, como o cirurgião fica, né? Aqui é o canal vaginal e esse aparelho é o estereoscópio que é introduzido, o paciente dormindo, sob sedação, sob anestesia, com todos os cuidados assépticos para evitar infecção, e é realizado o procedimento dessa forma. Aqui são videozinhos para ilustrar um vídeo do nosso time, uma colega aqui da nossa equipe fazendo uma miomectomia histeroscópica. Observe como é posicionado o auxiliar, como é posicionado o cirurgião, e ali você pode observar na tela, na visão do cirurgião, fazendo a raspagem desse mioma, raspando o nódulo de mioma, tá? Utilizando a energia elétrica, e ali ele vai raspando. Aqui é um caso nosso, um caso recente, no qual a gente viu esse mioma, essa ilustração que está aqui, é o mesmo mioma no qual a gente está fazendo a miomectomia. O vídeo está travando um pouquinho,
Aqui é um meio líquido, tá? Um soro fisiológico. Nesse caso, estávamos utilizando a alça bipolar e realizando a miomectomia esteroscópica. Observe que é apenas no caso de miomas submucosos. Então, da esteroscopia, partimos para a laparoscopia. E mais uma vez, a miomectomia laparoscópica ela se mostra benéfica do ponto de vista que trata-se de uma técnica minimamente invasiva, onde é realizado uma alta precoce e todos aqueles benefícios relacionados à técnica minimamente invasiva se aplica no caso da miomectomia laparoscópica com pequenas incisões no abdômen, ou seja, através de furinhos no abdômen, a gente acessa os miomas e consegue retirá-los. Tem algumas limitações, obviamente, que estão relacionadas ao posicionamento do cirurgião durante o procedimento, durante a realização do procedimento. E algumas vezes, a depender da localização desses miomas, a gente tem uma certa dificuldade em realizar o fechamento, a sutura, ou seja, retira o mioma e precisa aproximar o tecido sadio do útero, e de acordo com a posição isso é mais dificultado. Como uma técnica minimamente invasiva, a gente retira o mioma do útero, porém a gente precisa retirar o mioma de dentro do abdômen da paciente. E para isso a gente utiliza de técnicas de morcelamento, né, que isso é uma limitação do procedimento, e algumas vezes, em caso de úteros muito grandes, com múltiplos miomas volumosos, essa técnica pode ter um tempo cirúrgico muito aumentado. Aqui mostrando a ilustração mostrando como é feita a miomectomia laparoscópica através desses pequenos furinhos no abdômen, né? Nós temos acesso ao útero e ali realizamos o procedimento. Aqui mais uma vez mostrando como é em loco na cirurgia, a posição do cirurgião, olhando para uma tela, né? Para algumas telas que tem no centro cirúrgico, e aqui a gente realiza todo o procedimento. Observe que eu falei que existe uma técnica que é o morcelamento para a retirada do mioma da cavidade abdominal, ou seja, eu retiro ele do útero, porém eu preciso retirar ele do abdômen, né? E a gente utiliza desses aparelhos que é chamado morcelador uterino, no qual ele vai fatiando, triturando os miomas, né? Aí a gente, para não espalhar células dentro do abdômen, a gente utiliza de alguns protetores, que são esses sacos aqui, coloca o mioma dentro e ali a gente vai realizando um morcelamento ou fatiamento dessa estrutura. Aqui mostrando uma outra técnica minimamente invasiva para a retirada desse mioma também, que é através da laparoscopia, a gente consegue abrir o fundo de saco vaginal, abre através da incisão, coloca o mioma dentro e ele é exteriorizado através da vagina aqui. Aqui é um vídeo curto de um caso nosso, operado por um dos nossos residentes, onde a gente mostra uma miomectomia laparoscópica, tá? É um nódulo grande, ele vai abrindo, aí você observa algumas estruturas aqui ao lado, que é a trompa, utilizando energia elétrica, vai abrindo delicadamente esse útero. Vou adiantar um pouquinho, aqui é identificado o nódulo do mioma, e vamos dissecando. Cada vez mais vai se abrindo e vai sendo isolado aquele nódulo de mioma. É um nódulo bem grande, volumoso, apesar de ser único. E o útero sadio ali vai sendo preservado. Tá? Observem bem essa imagem, grave bem essa imagem. Em algum momento, talvez seja bacana a gente relembrar. Enfim, depois que esse nódulo é retirado, a gente não tem tempo para todo o vídeo aqui, esse nódulo é retirado, esse útero, essas bordas do útero sadio, elas são aproximadas em vários planos, através das suturas, tá? E a seguir,
o nódulo de mioma ele é retirado da cavidade utilizando-se o mocelador. Então, e aí vem o avanço da técnica laparoscópica, que é a miomectomia robótica, mostrando assim todos os benefícios relacionados à técnica minimamente invasiva. Ela é realizada através de pequenas incisões no abdômen também. Agora, a ergonomia passa a ser um fator benéfico e não mais uma limitação, como era anteriormente na laparoscopia, pois na cirurgia robótica a gente consegue ficar sentado num console, o cirurgião opera sentado confortavelmente. As suturas, que era uma limitação da cirurgia laparoscópica, na cirurgia robótica a gente consegue realizar suturas muito facilmente e suturas precisas por conta dos movimentos das pinças, que eu vou tocar nesse tema mais adiante, e a gente depende muito menos do auxiliar do que na cirurgia laparoscópica. A limitação continua sendo a necessidade de mocelar, de triturar esses miomas, de fatiar para tirá-los da cavidade, e ainda, apesar disso vem diminuindo ao longo do tempo, o custo do procedimento, o custo associado, ainda é um tanto quanto elevado quando se compara com a laparoscopia. E quais seriam esses benefícios da cirurgia robótica, da cirurgia para mioma, utilizando o robô? Primeiro que aqui você vê uma ilustração no qual o cirurgião está sentado no console e a gente fica com a ergonomia extremamente adequada, ou seja, cirurgias cansativas que eram as miomectomias com múltiplas suturas, com múltiplos pontos. Agora, com o robô, a gente termina mais inteiro, uma cirurgia que não desgasta tanto, e com a visualização aumentada, com a estabilidade da imagem, uma visão tridimensional. Aqui na ilustração você pode ver o cirurgião sentado, adequadamente sentado no console, e o carrinho do paciente, aonde fica ao lado do paciente, onde a cirurgia é realizada propriamente dita. Então, a gente tem uma estabilidade da imagem, porque no robô quem segura a câmera é justamente um braço robótico, no qual não tem tremor algum, diferente na cirurgia laparoscópica, que quem segura a câmera é um auxiliar, e com todas as falhas e deficiências de um ser humano, obviamente. Então, o robô vem para nos ajudar nesse sentido. E aqui mostrando uma das coisas que há de mais vantajoso, no meu ponto de vista, em relação à cirurgia robótica, principalmente para os miomas, que é a flexibilidade das pinças, né? No qual ela simula os 7 graus de movimento da mão humana, a rotação das pinças em 360 graus, facilita de forma muito importante a questão das suturas. Quando a gente retira o mioma ali, como eu mostrei na cirurgia laparoscópica, depois a gente vem dando ponto. Então, independente de onde esteja localizado esses miomas, a gente consegue dar ponto de qualidade e fica uma sutura muito mais hermética e facilita o acesso pélvico a espaços profundos e restritos. Então, a cirurgia robótica ela surge com a proposta de movimentos finos, precisos, de secção fina e segura, e com as rafias, as suturas, os pontos cirúrgicos muito facilitado com a utilização da robótica. A gente trouxe um videozinho também, um vídeo curto para ilustrar. Observe a diferença de imagem. Aqui a imagem não treme, a imagem está estável, completamente parada. E aqui a gente observa um útero cheio de miomas, né? E delicadamente vamos abrindo esse útero, identificando um nódulo de mioma. Aqui você observa, esse mioma é o maior, o intramural, e ali no aspirador estamos com outros miomas, pequenos miomas subserosos. Olhe como uma cirurgia praticamente com pouquíssimo sangue, quando a gente compara com a outra. Essa imagem que a gente está mostrando para vocês é uma imagem em 2 dimensões. Quando a gente compara com a imagem real, a imagem que o cirurgião observa no console, é a imagem em 3 dimensões, tá? E ali a gente vai separando o que é tecido uterino sadio e o que é mioma.
ali já o mioma isolado, a gente pega com uma pinça bem firme, onde a gente consegue apreender aquele nódulo de mioma bem grande e continuamos separando ali o que seja tecido sadio do que seja mioma, né? Cada vez mais ele vai soltando do útero. Enfim, ali realizada a miomectomia com o útero preservado, pouquíssimo sangue na cavidade, e depois, quando acaba esse tempo, vamos realizar o outro tempo da sutura, né? Rafiar, juntar as bordas desse útero que está aí aberto para retirada do mioma. Gente, então, mais uma vez parabenizar, mais uma vez agradecer e me disponibilizar aqui espero que tenha contribuído de alguma forma, falando aí sobre as diversas miomectomias e ajudar vocês em algum sentido. Estou às ordens para possíveis perguntas, questionamentos ou algo que possa surgir. Bom, ainda estou com a imagem na cabeça. Eu queria primeiramente dizer que o que vocês fazem é um trabalho tão minucioso e tão incrível. Só tenho que, assim, parabenizar, porque é absolutamente incrível. Eu fiquei aqui chocada como é que uma máquina imita quase que um médico tirando mioma. Eu não sei vocês, mas eu tô assim, extasiada e cheia de perguntas, é claro. Bora lá? A primeira pergunta é da Tanila. A cirurgia robótica é realizada também nas obras sociais Irmã Dulce? Danila, infelizmente não. Ainda não, é um sonho, tá? A tecnologia robótica, como a gente conversou aqui, ainda é uma tecnologia cara. As obras sociais de Irmã Dulce vive de doações, tá? É um hospital que a gente consegue ajudar bastante gente, é um hospital que eu tenho muito orgulho de trabalhar, porém tem as limitações financeiras relacionadas a isso. Então, como o custo ainda é muito elevado, a gente não consegue proporcionar isso aos nossos pacientes do Irmã Dulce, especificamente. Bora mudar isso, gente. Está nas nossas mãos. Bruna Cisper, ela diz aqui que ela fez uma ressonância pélvica, deu que era miomas, 4 miomas, e cistos ovarianos, à esquerda de aspecto funcional. Na miomectomia, se perde o útero? Quando que se perde o útero? Então, eu costumo dizer às minhas pacientes que só há uma condição na qual elas irão perder o útero durante uma miomectomia, tá? Que condição é essa? Se em algum momento da cirurgia eu precisar decidir entre a vida ou o útero, tá? E quando isso acontece? Isso é muito raro acontecer, tá? Graças a Deus, nossa equipe operando nunca aconteceu, mas todos os nossos pacientes são avisados dessa possibilidade, que é uma possibilidade muito remota. Isso está descrito em livro, mas que pode ocorrer. Isso pode ocorrer quando? Um sangramento que a gente não consiga conter de uma outra forma e que, para conter esse sangramento, precise ser necessária a retirada do útero, tá? É muito difícil acontecer e com as técnicas minimamente invasivas, cada vez mais difícil. Ok. A Bianca Giudice, ela pergunta aqui o que é um mioma celular. Segundo a ressonância, eu tenho 4 miomas intramurais, sendo um considerado atípico e sem sinais de malignidade, e foi sugerido ser mioma celular, mas não entendo a diferença. Se eu não tiver sintomas graves, é aconselhável tirar esse mioma via miomectomia? Então, a gente precisaria entender um pouco mais do caso, né? Aí são apenas achados da ressonância, a gente precisaria, como a gente conversou aqui, entender da história, examinar, fazer o exame físico, pesquisar sobre possíveis sintomas, tá bom? Assim,
Nem sempre tratar vai ser a miomectomia e nem sempre, quando a gente fala de tratamento, não quer dizer que você não precise de acompanhamento, tá? Às vezes você não precisa de uma abordagem naquele momento, mas você precisa ser acompanhada de perto para ver se aquele mioma está mudando de característica, mudando de aspecto, está crescendo, está levando algum sintoma, e isso é feito periodicamente, aí no mínimo cada 6 meses, no máximo um ano, está fazendo esse acompanhamento para saber se houve mudança de característica. Uhum. E falar mioma celular não é meio redundante? Então, realmente desconheço esse termo, nunca tinha ouvido falar. Eu não co- Porque mioma você já pressupõe que são os É. aglomerados de células, né? Então, enfim. A Vera Lima, ela diz aqui, em fevereiro eu passei por uma esteroscopia e laparoscopia para retirada de 6 miomas. Agora, a nova transvaginal constatou um novo mioma com um pouco mais de 1 centímetro. Nesse caso, seria indicada a ablação? É uma possibilidade, tá? Mas sempre lembrando, a gente deve considerar os sintomas. Não é só o aparecimento do mioma, mas se esse mioma está lhe dando algum sintoma. Porque tudo e qualquer procedimento, todo e qualquer procedimento, por menos invasivo que ele seja, ele tem os seus riscos associados. Então, você não deve expor o paciente a um determinado risco sem ter um real benefício para isso, tá? Então, se você não tem sintoma, não quer engravidar, não tem problema nenhum, apenas tem um mioma de 1 centímetro, por que eu expor você a um risco de um procedimento, sendo que não vai melhorar em nada você após isso? Né? Então, é tudo isso que deve ser colocado na balança quando se indica um procedimento para alguém. Verdade. O mioma de 8 centímetros, a Ivana Candito pergunta, mioma de 8 centímetros só pode ser operado por cirurgia aberta ou existe outra opção? Sempre existe uma outra opção. Sempre existe uma outra opção, tá? Você deve pedir uma segunda opinião. O que existe é o seguinte, talvez você tenha uma chance de conversão durante a cirurgia maior, tá? O que eu quero dizer conversão, ou seja, começa-se por uma cirurgia robótica, uma cirurgia laparoscópica, o cirurgião tenta, ou então vê que tecnicamente não é viável, em algum momento da cirurgia aquilo vai expor você ao maior risco, ou então ele não vai conseguir oferecer por aquela abordagem uma cirurgia de qualidade, ele opta pela conversão. Você é anestesiada, ele muda para a técnica aberta, tá? Ou seja, quanto maior o útero, quanto maior o mioma, maior a chance, apesar de continuar sendo baixa, disso acontecer. Mas, obviamente, dificilmente, hoje, como eu te falei, como eu falei para vocês, é a exceção a gente optar de cara logo por uma técnica aberta, tá? Exceto naqueles miomas que chegam até o estômago, que a gente realmente não tem espaço para trabalhar, tá? Ou então, úteros com 20, 30, 40 miomas que a gente precisa ressecar todos, e o tempo da cirurgia laparoscópica ou da cirurgia robótica seria muito elevado, isso aumentaria a exposição do paciente, então a gente já opta por uma técnica aberta, mas é uma técnica de exceção. Mioma, Noslen Hernanes, mioma intramural de 7 centímetros assintomático, que está deformando a cavidade endometrial. Você recomenda a cirurgia? Se tem estatísticas sobre risco de aborto ou infertilidade nestes casos? Pronto, então, as estatísticas variam muito, tá? Porém, é sabido que, assim, um mioma de 7 centímetros, você já está começando uma gestação que abala a cavidade uterina, ou seja, a chance de você ter infertilidade e não conseguir engravidar é grande. E, além do mais, é o seguinte, você já está iniciando uma gestação, mesmo que você consiga engravidar, você já vai estar iniciando uma gestação com o útero aí mais ou menos 10 semanas, 12 semanas de gestação, né? Então, isso aí, ao longo do tempo, o útero ele não tem mais espaço para o bebê crescer. Isso pode dar algum tipo de complicação, como crescimento intrauterino restrito do bebê, alguma complicação. Gente, isso tudo que a gente fala aqui são possibilidades, tá? É chance. Não quer dizer que você vai engravidar, vai acontecer isso,
tá? É bom que isso fique bem claro. Isso é uma possibilidade de acontecer. A gente sempre tem que botar na balança os riscos e os benefícios. E eu sempre gosto de falar que aqui nada é certeza, a gente trabalha com probabilidade, tá? E vale Eu estou lembrar, assistindo uma gente... palestra aqui de um médico sobre mioma. Gente, o microfone. Por favor, o microfone. E vale lembrar que cada caso é um caso, gente. Não é porque a sua tia perdeu o útero que você vai perder e vice-versa, tá? Exatamente. No caso da miomectomia aberta, em se tratando de um útero muito aumentado, ocorre grande possibilidade da incisão ser vertical? Qual seria a dificuldade para realizar o corte na linha do biquíni? Então, a possibilidade de ser na linha vertical é pequena, não é grande, tá? Mas em alguns casos de úteros muito grandes, isso pode ser, na verdade, é questão de espaço, tá? Porque a linha do biquíni, às vezes, o útero pode ser tão grande, chegar a ponto de bater aqui quase no tórax, que você não consegue exteriorizar ele pela incisão do biquíni, ou seja, você não consegue botar o útero para fora para você poder retirar os miomas, tá? A cirurgia aberta, ela é assim, você puxa o útero, grosso modo falando, você puxa ele, coloca ele para fora da barriga, tira os miomas, depois coloca ele para dentro. Só que se o útero for muito grande, essa incisão do biquíni, esse corte da linha do biquíni, não é viável, você não consegue, o tamanho é maior do que o corte. Então, você precisa fazer um corte na linha média. Uhum. Mas, Olha, obviamente, aí é uma outra situação. Existem hoje técnicas que são usadas previamente na tentativa, o Zoladex, por exemplo, a embolização de mioma é outro. São técnicas que, para você tenta reduzir o mioma, para depois você fazer uma abordagem cirúrgica minimamente invasiva. Com isso, eu não estou querendo dizer que seu médico deve prescrever o Zoladex, porque cada caso é um caso, tá? Eu só estou dando opções de como isso pode ser abordado de uma maneira diferente. sim, maravilhoso. A última pergunta, gente, que a gente ainda tem que continuar, né? Só deixa eu falar uma coisa que está aparecendo muito a pergunta. Quanto custa a cirurgia? Gente, eu já falei milhões de vezes, eu vou falar de novo. Cirurgia não se fala assim, a Deus dará. Vai depender do seu caso, da quantidade de miomas, como que vai ser a técnica, qual vai ser o médico, enfim, milhões de coisas. Então, não dá para o doutor Marcos dizer aqui quanto ele cobra a cirurgia, tá bom? Flávio, eu costumo explicar assim aos pacientes, a gente recebe às vezes muito direct, doutor, quanto custa? Eu falo, se eu perguntasse a você, quanto custa viajar de avião? Você vai perguntar o quê? Para onde, né? Exato. Cada lugar tem o seu preço, Então, a mesma coisa na cirurgia, a gente precisa avaliar, cada caso tem um valor, é diferente você tirar um mioma, é diferente você tirar 15 miomas, depende da localização, depende de múltiplos fatores, isso precisa ser analisado. Exatamente. A última pergunta, da Daniele Dias. O mioma intramural com componente submucoso fúngico, 4,6 centímetros, é um intracavitário corpóreo mais adenomiose. Estou com hemorragia e anemia. O médico indicou DIU. Tá. O DIU pode ser uma possibilidade, mas você precisa ver a questão da anemia, da hemorragia. O DIU nem sempre, tá? 70% a 80% das vezes ele consegue cessar o fluxo menstrual de forma completa, mas em algumas vezes não consegue, tá? Eu acho que talvez vale a pena você avaliar algo mais radical do ponto de vista de controlar mesmo seu sangramento, sua anemia, tá? Seja como for. Tá? Eu acho que o DIU pode ser uma opção para quadros mais tênues. Obviamente que eu estou avaliando aqui de uma forma muito sucinta, a gente precisaria de mais informações, né? Claro, com certeza. Bom, doutor Marco, ainda tem 257 perguntas, né? Que elas não param, elas são maravilhosas. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu já tinha conversado com o doutor Marcos há muito tempo da gente fazer uma live.
eu e ele, e aí a gente consegue ter mais tempo, que ele só vai responder as perguntas de vocês, mas infelizmente a gente tem que continuar, felizmente e infelizmente, infelizmente por você, mas felizmente porque vem mais coisa boa por aí. Eu gostaria muito de te agradecer, Dr. Marcos, a sua presença, a sua disposição e por mandar tanta coisa boa para a gente. Maravilha, gratidão é nossa. Tenho certeza, a gente está sempre às ordens. Muitas perguntas não foram respondidas, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, a gente responde também nos directs e tenta ao máximo esclarecer. A gente realmente acredita que informação de qualidade faz parte do tratamento, né, de qualquer doença. Então, essa é uma das nossas crenças, uma das nossas missões, e a gente tenta ajudar ao máximo, tá bom? Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, e boa noite a todos, aproveitem aí ao máximo, que só tem coisa boa aí. É verdade. Muito obrigada. Gente, olha só, Dr. Marcos é super acessível, então vá lá e conversa com ele, tá? Agora eu tenho, assim, a honra, né, de apresentar mais um profissional maravilhoso aqui, a Mariana Castro. Ela é nutricionista e ela vai falar com a gente sobre dieta anti-inflamatória e alimentação. Eu sei que vocês já estão com os dedinhos nervosos pensando aqui, eu vou perguntar, que eu sou maluca, eu quero saber. Então, calma, respira e veja se a coleguinha não fez a mesma pergunta que você, só para a gente não ficar sempre com a mesma pergunta, tá? A Mari, ela é, como eu disse, nutricionista, e principalmente ela é uma pessoa que trabalha numa linha super humanitária, mais ou menos na linha que eu trabalho também. Ela é bem melhor, mas a gente segue a mesma linha. Então, escutem, gente, por favor, desliguem os vossos microfones, porque senão eu vou ter que mandar a pessoa ir embora. Entende? Eu vou ter que retirar ela da sala. Então, vejam os seus microfones, por favor. Bem-vinda, Mari. Obrigada por aceitar o convite. Maravilhosa. A tela é sua. Tá bom. Obrigada, meninas. É um prazer. Ai, onde estou? Espera aí. Problemas com tecnologia, normal. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o grupo e é lindo o trabalho, ajuda mútua que vocês fazem. Aquelas coisas que sempre acontecem no ao vivo, né? Aberto, mas ele resolveu fechar. Vamos lá. Tá? Acompanho vocês e é muito lindo como vocês se ajudam mutuamente, é lindo o trabalho da Flávia. Então é uma honra estar aqui. Para a gente falar de dieta anti-inflamatória e nutrição, seria importante também a gente situar onde está essa alimentação equilibrada, essa alimentação saudável. Ela está dentro de um estilo de vida saudável, né? Porque não é pensar que apenas mudando uma alimentação a gente consegue resolver as questões relacionadas à saúde, né? Ela está inserida dentro de um estilo de vida mais saudável, em que está incluída atividade física, está incluído o gerenciamento do estresse. O estresse é super inflamatório, né? O sedentarismo é inflamatório, então por isso que precisa da atividade física. O sono adequado, o sono é reparador, então a gente precisa dormir bem e ter relações saudáveis na vida, relações saudáveis no trabalho, com a família, com os amigos. E a alimentação é um desses fatores que vai ajudar a buscar uma vida mais saudável. Diferente do estilo de vida inflamatório, digamos assim, né? Que é mais comum hoje em dia a gente ver esse estilo de vida pela correria do dia a dia, pela quantidade de coisas que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, cigarro e álcool são super inflamatórios, então a gente tem que evitar. O consumo de comidas ricas em gorduras, ricas em carboidratos refinados, com açúcar refinada, farinha refinada,
em alta caloria, né? Que às vezes é aquele almoço rápido, que a gente não tem tempo de comer, que come na rua, ou que pede no delivery, porque também nunca tem tempo de fazer, de se programar, e que a gente tem visto cada vez mais essa onda de comida rápida, de fast food, o estresse com tantas coisas que a gente tem que lidar hoje em dia, o consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo, que são tudo isso, né, vai piorar esse quadro inflamatório. E quem tem mioma já tem uma questão inflamatória no organismo, né? Já está produzindo uma inflamação. E não pode piorar, a gente tem que tentar reverter, tanto pelos sintomas causados, como pelo próprio quadro, né? Então, a gente precisa realmente adotar hábitos mais saudáveis, inclusive a alimentação. E quando a gente tá com um hábito, esses hábitos não saudáveis, né, geralmente a gente acaba ganhando peso pelo sedentarismo, pelo consumo de alimentos muito calóricos, refinados, ultraprocessados. E aí o problema do excesso de peso, gente, e principalmente dessa gordura abdominal, tá? É uma gordura inflamatória, ela gera uma inflamação de baixo grau. Como a gente está vendo aqui nessa pequena ilustração, o tecido adiposo, ele produz várias substâncias inflamatórias. E essas substâncias vão causando mais inflamação, que a gente chama de uma inflamação crônica, de baixo grau, tá? E, além de tudo, além dessa inflamação que ele vai gerando, a gente é exposto a diversas substâncias tóxicas, químicas, no nosso dia a dia, né? Na nossa atualidade. E esses compostos químicos, eles tendem a acumular, a gente tende, na verdade, a eliminar, né? O nosso corpo não é nutriente, a gente elimina. Mas esses compostos químicos tendem a acumular no tecido adiposo, tem uma atração, tem uma afinidade pelo tecido adiposo, e a gente deveria eliminar. Então, isso é mais um problema, porque esse excesso de peso nos gera, tá? Ele gera um acúmulo dessas toxicidades que a gente deveria eliminar, mas acabam ficando ali acumuladas. E não só isso, o próprio tecido adiposo, ele produz estrogênio. Ele tem uma função também hormonal. E quando a gente entra na menopausa, ele é a principal, né? A produção de estrogênio vem do tecido adiposo. Mas o tecido adiposo, ele não tem um mecanismo de regulação. Tecido adiposo é onde a gente acumula gordura no nosso organismo, né? Ele não tem um mecanismo de regulação como as glândulas têm, como as glândulas hormonais têm, em que se está num nível adequado, vem um mecanismo que avisa para parar de produzir ou para produzir um outro hormônio. O tecido adiposo, ele não tem essa regulação. Ele vai produzindo, e quanto maior for o acúmulo de gordura, com produção de substâncias inflamatórias, mas ele vai produzindo, né? E a gente tem uma questão também relacionada ao mioma, relacionada à hiperestrogenia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é muito importante a gente controlar o excesso de peso, a gente ter a gente administrar esse excesso de peso e procurar, nesses casos, uma dieta de perda de peso, tá? Sobre essa toxicidade que a gente está exposta o tempo todo no ambiente, existe um termo chamado disruptores endócrinos. Esses que se acumulam, que a gente falou que se acumula, são um grupo de compostos químicos sintéticos que podem agir como estrogênio hormonal em animais e humanos. Tá? Então, como é que eles afetam? Eles podem afetar o sistema hormonal de diferentes formas. Ao se ligarem a um receptor de estrogênio, eles podem produzir. Então, a gente tem contato com essas substâncias químicas e elas podem afetar todo o nosso sistema hormonal. Eles se ligam ao receptor do estrogênio e podem produzir uma resposta hormonal idêntica, podem produzir uma resposta anormal,
ou não obter resposta, porque ele pode bloquear o receptor, tá? Então, eles alteram, modificam todo o sistema endócrino, tá? Então, e eles estão em vários lugares no nosso dia a dia, principalmente nos agrotóxicos. Por isso é tão importante a gente ir atrás de uma alimentação cada vez mais orgânica, tá? Porque os agrotóxicos, além de serem produtos químicos que fazem extremamente mal à saúde, eles também, uma das coisas que eles fazem é bagunçar o nosso sistema hormonal, tá? A gente está vendo aqui inseticidas, herbicidas, fungicidas. A atrazina, que é um herbicida, é o 5º mais vendido no Brasil, ele é banido na Europa e é o 5º mais vendido no Brasil. E não só nos agrotóxicos, mas em produtos químicos industriais, em metais pesados, em produtos associados ao plástico, em produtos domésticos, como detergentes, desinfetantes, e até mesmo em produtos farmacêuticos, tá? Então, basicamente, quase todos os produtos químicos que a gente está, tinta de impressora, potes de plástico, PVC, aquele rolo PVC, às vezes o Tefal das panelas, são produtos altamente tóxicos que a gente tem que evitar cada vez mais o contato, porque eles podem se acumular no nosso organismo, tá? E outro vilão, grande vilão, tanto do aumento do sobrepeso, mas de qualquer dieta, de qualquer pessoa, o grande vilão atual são os alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados, né? Esses alimentos são ricos em sal, ricos em açúcar, ricos em gorduras em quantidades muito maiores do que a gente imagina, assim. Eles são cheios de aditivos químicos, eles são com substâncias cancerígenas e até agrotóxicos. São alimentos industrializados, eles quase não têm alimento ali de verdade. Eles são praticamente um composto de produtos químicos que, para dar sabor e ser atrativo, eles enchem de açúcar e de gordura. Esses produtos enchem de corantes, realçadores de sabor, para dar uma atração, para ludibriar o nosso paladar, para gerar, inclusive, vontade de comer mais. Então, e eles estão numa cacetada de produtos que a gente consome que a gente nem mais se dá conta de que são produtos ultraprocessados, porque além de todos esses produtos químicos que eles levam, eles têm por trás uma grande indústria que investe muito em marketing e consegue nos persuadir a comprá-los, isso já desde a época dos nossos pais. Então, a gente já está tão acostumado com esses produtos que a gente nem se dá conta que é um ultraprocessado que a gente está comendo. Às vezes a pessoa chega e fala, mas eu não como nada de ruim, eu quase não como gordura, eu quase não como doce, mas às vezes está escondido, a gente nem sabe o quanto que aquele produto que a gente come, que às vezes a gente acha que é um produto que não faz mal nenhum, tem de gordura, tem de açúcar e tem de substâncias químicas que a gente desconhece, tá? Produtos ultraprocessados são pacotes de macarrão instantâneo, sopa de pacote, produto pronto, congelado, desses que você leva para o micro-ondas e fica pronto. Todo tipo de carne processada congelada, hambúrguer, nuggets, empanados, salsichas, os embutidos todos, os embutidos presunto, peito de peru, blanquê, que a gente às vezes acha que é saudável, não tem nada de saudável, maionese, margarina, molhos prontos, molho de tomate, molho de salada pronto, aqueles sorvetes de pote, biscoitos de todos os tipos, pão de pacote, refrigerantes, suco de caixinha, suco de pó, bebidas lácteas, que confundem a gente achando que é iogurte, que é saudável, mas nem é iogurte, é bebida láctea. E para isso, para a gente saber, a gente precisa ler os rótulos, né? Nos rótulos tem os ingredientes utilizados e os ultraprocessados têm uma infinidade de substâncias que não são alimentos. A gente não consegue nem pronunciar o nome daquelas substâncias, de tão diferentes que elas são. Tá? Acabou de sair um e-book produzido pelo IDEC, esse aqui que está na foto, tem veneno nesse pacote, que mostra que
até agrotóxico tem nos produtos ultraprocessados. Tá? A gente achava que os agrotóxicos estavam relacionados apenas aos legumes, às verduras, os que são produzidos na horta, pela monocultura, né? Mas não, até em produtos ultraprocessados a gente encontra agrotóxicos. Para a gente ver num biscoito de água e sal, que a gente acha que é uma coisa que não tem problema nenhum, água e sal, né? Poucos ingredientes, não fazem mal nenhum. Tem até 7 tipos de agrotóxicos encontrados numa marca de biscoito de água e sal. 7 tipos. Numa bisnaguinha, que é lanche de criança, até 8 tipos de agrotóxicos foram achados. E não só isso, né? Eles ludibriam, tem muito marketing, a gente acaba comprando muita coisa que a gente não sabe, que tem açúcar escondido, eles falam que não tem adição de açúcar. Aí você vai ler os ingredientes, tem maltodextrina, xarope de milho, glucose de milho, néctar, são nomes que eles usam para ludibriar, que é açúcar. Gordura trans, que é uma gordura altamente inflamatória. Que foi proibida, inclusive. Tem muito ainda escondido nos alimentos, como gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada. Por isso que é muito importante ler o rótulo dos alimentos. Tá? Então, como é que a alimentação deve ser? De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, disponível para download, um excelente guia para nos nortear, fala que a gente deve fazer dos alimentos in natura, os alimentos naturais, ou minimamente processados, a base da nossa alimentação. Os alimentos, frutas, legumes, verduras, o arroz, o feijão, devem ser a base da nossa alimentação. Os alimentos processados, esse guia, ele separou os alimentos de uma nova forma. Minimamente processados ou naturais, processados e ultraprocessados. Tá? Então, os minimamente processados é aquele que é o alimento de verdade, aquele que a gente reconhece como alimento, que teve um menor número de processamento. O feijão foi catado, né? Ele teve um processamento, ele foi catado, mas de resto ele não foi adicionado nenhum item a mais nele. Então, são os alimentos in natura ou minimamente processados que devem ser a base da nossa alimentação. Os óleos, as gorduras, o sal, o açúcar, que já são alimentos processados, o leite, né, que ele sofreu uma pasteurização, a gente deve utilizá-los em pouca quantidade. Óleo, açúcar, sal, a gente precisa usar para cozinhar, a gente não consegue cozinhar sem esses alimentos, mas a gente que coloca na preparação. Os ultraprocessados já vêm o alimento pronto, e a gente não vê o quanto de gordura está ali, a gente não vê o quanto de açúcar está ali dentro, a gente não pode ter certeza que tem muito, mas muito mais do que você botaria. Então, a gordura, o sal, o açúcar, a gente usa em poucas quantidades nas preparações, tá? E os alimentos ultraprocessados a gente tem que realmente evitar. Então, o Michael Pollan é um escritor que escreve sobre comida, é um jornalista americano, ele fala: evite produtos alimentares que contenham ingredientes que nenhum ser humano comum teria na sua despensa. Então, tem vários nomes assim que a gente não consegue nem às vezes falar, de tão difíceis que são os nomes. E você realmente não conhece como alimento. Então, a gente tem que evitar e sempre ler os rótulos. Tá? O que é um prato ideal, então? O que seria uma alimentação ideal? O prato ideal seria metade dele, a gente está vendo aqui, de legumes e verduras. A gente fala do prato colorido, né? Vocês provavelmente já viram falar, o prato tem que ser colorido. Metade dele de legumes e verduras, produtos, né, de alimentação de verdade. E variar, gente, variar bastante. Não ficar só no alface com tomate, né? Variar o espinafre, é a couve, é o agrião, é o tomate, a berinjela, a abobrinha, a abóbora, repolho, variar bastante. Variar também até a opção de carboidratos de preferencialmente integrais. O arroz integral, que tem um arroz cateto, tem um arroz vermelho, tem um arroz negro, tem arroz de várias nacionalidades do mundo, indiano,
da Indonésia. É bom experimentar, conhecer coisas novas, estar aberta a essa aventura da culinária, que é riquíssima, não ficar só no arroz branco, né? E o mesmo da proteína vegetal, que seriam os feijões extremamente importantes para a nossa saúde. Tem feijão preto, feijão mulato, tem feijão vermelho, tem fradinho, tem o grão de bico, tem a lentilha, tem a ervilha. Tudo isso enriquece demais a nossa alimentação. E a proteína animal, de preferência frango ou peixe, né? Ou carnes magras, a gordura saturada, a gordura presente na proteína animal é uma gordura inflamatória, então a gente tem que dar preferência às carnes magras. Também pode ser um pequeno pedaço, não precisa ser normalmente a gente usa a palma da mão para medir o tamanho do bife, do filé, da porção de proteína animal que vai no prato. E sempre uma fruta acompanhando. Tá? Como opção de sobremesa, no Brasil a gente tem muitas opções de frutas, das mais deliciosas, que fazem muito bem para a nossa saúde. E Dr. Michael Greger também, que escreve sobre alimentação, fala uma coisa muito legal, que é o mais importante é a alimentação do seu dia a dia, tá? O seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar das agressões esporádicas, contanto que você não provoque continuamente com um garfo. Então, a importância dessa alimentação do dia a dia ser uma alimentação saudável. E como o corpo consegue se recuperar dessas agressões esporádicas? Com os antioxidantes presentes nos alimentos, né? É uma grande ajuda que os alimentos nos trazem, tá? É um superpoder, esses antioxidantes. Eles nos protegem de algumas dessas agressões, eles têm um efeito protetor, tá? São encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, em vitaminas, em fitoquímicos, e aí na fitoterapia tem um mundo de fitoquímicos que ajudam muito, muito a controlar os sintomas, a controlar a inflamação, os minerais e enzimas antioxidantes que a gente já tem no organismo, mas que essas vitaminas, esses minerais, os fitoquímicos vão ajudar essas enzimas a terem essa resposta antioxidante e nos proteger dessa inflamação que a gente está causando, que a gente está causando no nosso organismo, tá? Mas você não precisa ficar atrás desses, eu preciso só comer com vitamina A, C e E, então vou me suplementar, Não, você não precisa, você consegue obter esses alimentos facilmente com uma dieta variada em frutas, legumes, verduras, ervas e temperos, tá? Você comendo bem variado, um pouco de tudo, você tem esse aporte para você, tá? Botei ervas em temperos porque existe uma escala que mede a quantidade de oxidante, unidades de oxidante por alimento. E as ervas e os temperos são os alimentos que mais têm antioxidantes. Pequenininhos, mas fazem um bem enorme. Então, também a grande indústria, né, meio que colocou na nossa cabeça que a gente, para fazer uma comida com amor, a gente só precisava de um pozinho que colocava na comida, deixando de lado toda essa riqueza. Então, realmente, a gente não precisa daquele pozinho, a gente não precisa de caldo de galinha, de pozinho, nada disso. A gente pode usar as ervas e os temperos à vontade na comida, porque eles fazem um bem enorme, eles têm superpoderes antioxidantes. Salsa, alecrim, manjericão, coentro, cravo, canela, cúrcuma, o gengibre, cebola, alho. É para conhecer, gente, e utilizar, tá? Porque eles fazem muito bem. Então, tudo que vocês puderem botar, se vocês gostem, é para botar. Vai fazer um ovo mexido, coloca uma salsinha picada, coloca um coentro, coloca uma cebolinha. Vai fazer um arroz, coloca uma cúrcuma, vai ficar um arroz amarelo, bonito. Então, é para usar bastante. E aí eu ressaltei alguns nutrientes para falar com vocês, que são os nutrientes oxidantes, para vocês verem como é importante
importante a gente comer um pouco de tudo, ter uma alimentação muito variada, tá? As principais vitaminas antioxidantes são vitaminas C, A e E, tá? A C a gente obtém através das frutas cítricas, principalmente, né? Que nos ajudam. A gente fala do resfriado, toma vitamina C. Por quê? Ela tem um poder muito grande antioxidante. A vitamina A, que tem o beta-caroteno. Então, quanto mais escuro for uma fruta, mais beta-caroteno ela vai ter. Então, por isso que tem que ser colorida a alimentação. Então, busque também pelas cores: cenoura, abóbora, mamão, batata doce, ovos têm vitamina A, o fígado tem vitamina A. A vitamina E também, que é um poderosíssimo antioxidante, porque ela evita que os lipídios que estão presentes nas nossas membranas celulares são formadas por uma camada de lipídica, evita que elas oxidem. Então, a vitamina E protege as nossas células. Então, quais são as fontes? São as gorduras boas, normalmente. O abacate, óleo de girassol, azeite de oliva, o cacau é rico em vitamina E, mas é o cacau, não é o chocolate. Então, quando a gente for atrás de um chocolate, a gente tem que buscar aquele 70% cacau, 80% cacau, porque aí está cheio de antioxidante e faz bem para a gente. Amêndoas, castanhas, o zinco, que é um mineral, zinco e selênio são minerais super antioxidantes, e eles estão presentes praticamente, os minerais, de uma forma geral, eles estão presentes na saúde do solo, né? Então, em produções de monocultura, em produções de agrotóxico, eles são pobres, né? O solo fica pobre, por isso que a gente tem que sempre também tentar se alimentar de uma forma cada vez mais orgânica e brigar por isso, né? Tentar fomentar produção orgânica onde a gente mora, tá? O zinco nos feijões, nos frutos do mar, aveia, cereais integrais, e o selênio, que a principal fonte de selênio é a nossa castanha do Pará, mas também está presente em legumes e vegetais onde o solo é rico em selênio, tá? E outros nutrientes que fazem muito bem e são anti-inflamatórios, importantes também para as mulheres que têm a questão do mioma, causando inflamação, causando vários sintomas que incomodam, e a nutrição pode ajudar. O ômega 3 ele é protetor dos vasos sanguíneos, ele reduz a tendência à coagulação sanguínea, também melhora o humor, tá? Então, a gente encontra principalmente nas fontes, nos peixes que têm a gordura boa, a sardinha, o atum, o salmão, mas a gente também encontra na linhaça, na chia e na nozes. Eu gosto muito de usar linhaça. Em linhaça a gente pode comprar o grão e triturar, faz tipo uma farofinha de linhaça e coloca na alimentação. Você pode jogar a linhaça no feijão, pode jogar no arroz, pode jogar em cima da salada. Não tem gosto forte, não tem um gosto assim específico, e é cheia de fibra, ômega 3, faz super bem. Eu gosto muito de usar a linhaça. O magnésio, que é super importante para vocês, porque ele auxilia o relaxamento muscular. Então, ele é importante na questão das cólicas, que às vezes são muito fortes, né? Então, ele é muito importante, né, já na TPM, e a gente encontra o magnésio no cacau, por isso que a gente acha que fica com vontade de comer chocolate. Então, utilizar o cacau de verdade, a banana, a beterraba, a abóbora também é muito rica em magnésio, a abóbora e a semente de abóbora, tá? Os feijões, os vegetais verdes escuros, tá? Outro nutriente que eu acho importante é o ferro, porque eu vejo vocês têm grandes perdas, muitas de vocês eu acompanho, têm grandes perdas na menstruação, e podendo ter anemia, né? Ter um quadro anêmico, ficar muito fraca, perder energia. Então, é importante que vocês reponham esse ferro perdido na menstruação pela alimentação, tá?
E fontes de ferro são os vegetais verdes folhosos, a couve, o espinafre, o brócolis, tá? O fígado e a proteína animal também é uma fonte de ferro, mas você também encontra em frutas secas e feijões. E uma coisa legal que a gente sempre usa na nutrição é a ingestão de vitamina C nas grandes refeições, porque normalmente é nas grandes refeições que a gente come feijão, uma proteína, um brócolis, né? E a vitamina C ajuda na absorção do ferro, tá? Então, poder temperar a salada com limão é uma ideia legal, ou então tomar uma limonada, tomar um suco de laranja, ou mesmo chupar uma laranja como sobremesa, são alternativas legais para melhorar essa absorção do ferro, e é importante repor esse ferro pela alimentação para mulheres que têm grandes perdas menstruais, tá? E outro nutriente que é extremamente importante, inclusive para quem está precisando fazer uma dieta de perda de peso, e também é um nutriente inflamatório, são as fibras, pois elas geram saciedade, né? As fibras são extremamente importantes. Elas promovem a saúde intestinal, então elas são pré-bióticas. Então, elas evitam que a gente tenha uma inflamação, que a gente piore o nosso quadro inflamatório devido a uma inflamação intestinal pelo alto consumo de ultraprocessados, de comida ruim, de carboidratos simples e refinados. Então, as fibras vão lá e ajudam a promover essa saúde intestinal. Elas ajudam também no controle glicêmico para quem tem açúcar alto, né? Quem tem problema de açúcar alto, elas ajudam muito no controle glicêmico e auxiliam na redução do colesterol. Então, elas são extremamente importantes na nossa dieta, que estão presentes nos alimentos integrais, né? Nas frutas, nas verduras, alimento completo, nos cereais integrais, nos feijões. Então, na linhaça, que também é uma importante fonte de fibra, e como eu falei, eu gosto muito de usar a linhaça. Então, eu quis ressaltar esses nutrientes para a gente perceber como é importante variar a alimentação, comer um pouco de tudo, comer colorido, comer integral, comer orgânico, para a gente ter essa dieta anti-inflamatória, ter mais saúde, ter menos sintomas nesse quadro da doença do mioma, tá? Mari, Orientações... desculpa, 5 minutos, tá bom? As orientações gerais faça atividade física regular. Atividade física é fundamental para a regulação hormonal, para a sinalização da insulina, para evitar esse quadro inflamatório, para o bem-estar, tá? Planeje as suas refeições, gente, isso é extremamente importante. A gente não sai comendo bem da uma hora para outra. A gente precisa planejar, porque se a gente não planejar, a gente não vai comprar fruta, que a gente tem que ter em casa. A gente não vai saber o que a gente precisa estar comendo bem direito. Então, quantas frutas você está comendo? Você já comeu fruta hoje? Quantas você comeu? E quantas porções de legumes? Quantos legumes diferentes você tem comido nos últimos dias? Então, a gente precisa planejar isso, senão a gente não vai até essa questão, se a gente não pensar no que a gente está comendo, deixar que os outros pensem, que os outros vão pensar, é a grande indústria, são os ultraprocessados, é o marketing. E eles trabalham muito com a indulgência, né? Que é o desejo. E quem não está se planejando vai dar essa escapada, vai no alimento hipercalórico, refinado, ultraprocessado. Então, a gente precisa planejar as nossas refeições para a gente fazer as compras adequadas no mercado, para a gente comprar fruta, comprar o legume, ter em casa, fazer. Separa um dia na semana para fazer a comida da semana e você ter comida saudável todos os dias. Se puder, faça sua comida em casa, né? Porque é você que sabe o que tem ali dentro na sua comida, ou procure restaurantes que ofereçam comida de verdade.
que ofereçam opções de comida saudável, tá? Tenha rotina, procure se alimentar sempre nos mesmos horários, fazendo refeições completas, assim você evita beliscar fora de hora. Então, pessoas que não têm muito horário, cada hora come num horário, muito provavelmente vai cair na indulgência, vai comer mais do que deveria, vai comer algo que não deveria. Por isso que é importante se planejar, por isso que é importante ter rotina, tá? Procure, gente, sempre ler os rótulos dos alimentos, né? A gente já falou dos ultraprocessados, saber o que você está comprando, saber o que você está levando para casa, para não ser enganado, tá? Os rótulos são feitos em que os ingredientes, a lista de ingredientes é da seguinte forma: o que tem mais em quantidade vem primeiro, em segundo, por ordem do que tem mais em quantidade. Então, você já sabe se a segunda ingrediente é açúcar ou qualquer nome daquele que a gente falou de açúcar ou de gordura, você sabe que é em muita quantidade. Então, que você está comendo, você está levando algo que não faz bem para você, tá? Então, sempre procura ler os rótulos dos alimentos. Evite comprar aqueles que você não conhece, não reconhece o nome, a gente já falou aqui também, não quero me estender. Evite o álcool e o tabaco, porque são muito inflamatórios, tá? Evite o consumo de ultraprocessados e busque ter uma alimentação de alimentos de verdade, alimentos in natura e, de preferência, orgânicos, tá bom, meninas? Não sei se eu falei muito rápido. Eu gosto dessa foto da farmácia, que é uma feira. A gente deve buscar fazer as nossas refeições, comprar nossos alimentos na feira, porque eles são os alimentos de verdade, não sofreram nenhum tipo de processamento. E eles podem nos ajudar demais em buscar uma vida mais saudável, em ter mais saúde, em minimizar os sintomas causados pela questão de saúde que a gente já tem. A gente não pode controlar as questões hereditárias e genéticas, isso a gente não tem no nosso controle. Mas os fatores ambientais do qual a alimentação que a gente faz, a gente tem controle. Os hábitos que a gente adquire, a gente tem controle, e isso a gente pode mudar. E isso pode trazer um benefício enorme para essa qualidade de vida. Tá bom? Então, aqui me encerro. Maravilhosa, gente! Muito bom, muito bom. Já vou para as perguntas aqui, tem muitas. As meninas que fazem o programa de mentoria comigo, elas devem estar agora só falando: eu já faço isso, eu já faço isso. Porque a gente passa por isso o tempo todo, elas já sabem, assim, de cor e salteado isso. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Eu deixei meu e-mail, esqueci de falar. Quem quiser me escreve, manda e-mail, que eu vou mandar um e-book com receitas para vocês, de como inserir tudo isso que a gente conversou no seu dia a dia, tá bom? Que maravilhosa, maravilhosa ela. Bom, vamos lá. Tomo vinho, a Bianca Gil disse, tomo vinho regularmente, mas moderadamente. Isso prejudica? Bianca, o consumo de álcool moderado a gente precisa ver, tá? O que é recomendado para mulheres em doses seguras é 1 taça de vinho. Mais que isso, não é mais considerado seguro. O álcool começa a produzir no nosso organismo um composto tóxico, tá? E isso vai gerar inflamação, tá? Então, o que a literatura diz 1 taça de vinho é o seguro para a gente, por dia, para mulheres é o seguro. Então, se você conseguir, tudo bem. Todo mundo agora, a gente faz uma pausa e vai todo mundo jogar as garrafas de vinho fora, né? A gente ia tomar. Ô, Mari, eu acho que o seu fone tá Oi. pegando. Oi. O que o Michael disse é assim, importa a alimentação do dia a dia, o que a gente faz no dia a dia. Esporádico, o corpo consegue se defender. Tá ruim. Tá ruim? Oi.
resolve dar pau nos últimos 10 minutos o áudio. Oi, Pronto. oi. Foi. O que a gente faz esporádico, o corpo consegue se proteger, se defender. Mas agora, se a gente está toda hora agredindo, uma hora ele vai falar, chega, né? Saturei. É verdade. Tá bom, a gente joga as garrafas fora. Dieta crua por um período ajuda a desinflamar o corpo? Sim, uma dieta rica em fibra, uma dieta integral, mas é bom ter acompanhamento para saber se você está comendo se você está tendo o aporte inteiro de nutrientes, se não vai te causar uma ausência de opa. E só um minutinho, gente. Desculpa. Imagina. Se vai ser para você, desculpa, uma dieta restritiva que pode causar que você coma mais depois, outras coisas, entendeu? Então, é importante que isso seja acompanhado, que você faça planejado, tá? Boa. Mas é uma dieta rica em fibra, rica em nutrientes, rica em fitoquímicos, que faz muito bem. E outra coisa que, como a Mari falou no começo, que eu também sempre falo para as meninas na mentoria, gente, alimento sozinho não faz milagre, né? Exatamente. Então, é um estilo de vida que tem que ser mudado. A alimentação vai ser aquela cereja do bolo que vai dar um toque, mas não é a única coisa. Não adianta você ter uma dieta anti-inflamatória e viver estressada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tá aqui... o pessoal falando dos agrotóxicos, que é uma tristeza mesmo. Aí tem uma pergunta bem interessante aqui da Emanuela. É verdade que o amendoim é um alimento inflamatório? Ele tem uma substância, a aflotoxina, que é inflamatória, que é até cancerígena. Então, pouco, tudo bem. Agora, em grandes quantidades, porque a forma que o amendoim é armazenado, ele acaba que ele produz essa substância, né? Ele fica armazenado em grandes silos e tal, e acontece alguma coisa que ele acaba produzindo essa aflotoxina, que é cancerígena, que é inflamatória. Então, a gente tem que... É um tipo na verdade, é um tipo a gente chama de castanha, mas ele é, na verdade, uma leguminosa. A gente tem que comer com moderação. Mesmo a pasta de amendoim? Mesmo a pasta de amendoim, com moderação. Tá bom, eu tiro o vinho e agora a pasta de amendoim. Não, gente, não é para tirar nada. Tudo pode com moderação. Eu não gosto dessas coisas de alimento ruim, alimento faz mal, não. Alimento tem que estar equilibrado com a nossa vida social, com a nossa vida econômica, tem que estar equilibrado com a nossa rotina. Então, é uma questão de equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. Então, gente, os microfones, desliguem os microfones. Derivados do leite também são inflamatórios? O leite e a carne vermelha, a proteína animal, eles têm a gordura saturada. Eles têm uma gordura chamada gordura saturada, que é uma gordura inflamatória, tá? Então, a gente deve consumir também com moderação, não precisa retirar, mas a gente precisa consumir com moderação, tá? Tem leites que têm menos gordura, são mais leves, são mais light, então esses a gente pode inserir na alimentação diária, e deixar os queijos mais gordurosos para aqueles dias de exceção, para um dia de festa, para um dia que não é todo dia, tá? Entendi. E aí tem essa coisa, assim, o queijo mais branco, no caso de quem tem miomas, né, da questão hormonal, é ruim por causa da lactose, que é exacerbada. E aí tem o queijo, o amarelo, que é gorduroso, mas também não pode comer todo dia. Ou seja, socorro! Mas aí a gente vai descobrindo várias outras coisas que a gente realmente não precisa comer queijo todo dia. Fato. Não precisa. Verdade.
Eu já Tá? sou uma pessoa que eu nem gosto de queijo, então para mim não faz nem diferença na vida. Senão fica tudo com gosto de queijo, tudo tem queijo, né? E aí volta aquele paladar que você vai querer queijo para tudo. Então vamos variar a oferta de alimentos que a gente coloca. A dieta vegana é naturalmente anti-inflamatória? Dieta vegana, Como absorver bem o ferro dessa dieta? legal. Aí depende também, né? A gente fala que dieta vegana é aquela dieta que não tem nenhuma fonte de comida animal, de fonte de animais, né? Porém, tem veganos que se alimentam de batata de saquinho e refrigerante. Ele não está comendo nada de fonte animal, mas ele só está comendo porcaria. Então, a gente está falando aqui de uma dieta vegana, uma dieta plant-based, que a gente fala, né? A base de plantas e vegetais. Essa é uma dieta super anti-inflamatória, na verdade, o ideal, né? A gente tem, hoje em dia, como... Não existe dieta ideal, é dieta, como eu falei aqui, ela é de acordo com a sua cultura, de onde você com a sua fator social, econômico e tudo mais. Mas a dieta plant-based, que é uma dieta basicamente à base de frutas, legumes e vegetais, com pouquíssimo aporte, então, de comida de fonte animal, ou sem, né? Ela é riquíssima em antioxidantes, em fibras, em vitaminas. Então, é uma dieta muito realmente indicada. Tá. Tem uma aqui que eu nem sei se eu vou conseguir ler direito. O mel do umbigo da bananeira. Não conheço. Gente, vocês tiram Mas uma... eu quero conhecer. Depois, Bianca, Eu quero não, conhecer. Bruna Cis, depois mande para a gente o mel do umbigo da bananeira, por favor, que estamos Que interessados. legal, muito É rico em interessante. ferro tratando anemia? Não podemos responder essa, porque não sabemos o que é. Conheço. Mas aí, como aumentar a absorção do ferro, que também foi perguntado pela dieta vegana, é o que eu tinha falado. É você conjugar a vitamina C, uma fonte de vitamina C, junto com o consumo de vegetais verdes folhosos, né, o brócolis, o espinafre, a couve. É uma delícia temperar a couve com limão, fica muito gostosa. Então, você está aumentando a absorção do ferro na refeição. Tá. Gente, ninguém precisa ouvir a televisão de vocês. Desliga o microfone. Senhor. Aqui, a Bianca, ela colocou uma coisa muito bacana que eu acho bacana a gente falar sobre. Manteiga de cacau como hidratante para a pele é uma forma de nutrir com vitamina E para a pele. Ótimo, legal. Gente, eu vou ter que tirar isso. Não vai adiantar. A manteiga de cacau para hidratar é ok, mas a manteiga de cacau para comer já não é muito boa, porque é uma gordura saturada. Óleo de coco, manteiga de cacau, azeite de dendê e a gordura da proteína animal são fontes de gordura saturada. Essa que a gente tem que evitar comer em menor quantidade. E outra coisa muito importante não adianta nada o creme que você usa ter vitamina E e manteiga de cacau, se você vai lá ler no rótulo e tem microplástico e tem um monte de substâncias outras que vão te aumentar o nível de estrogênio do que hidratar de fato. Exatamente, tem que ler rótulo do que você põe no cabelo, do que você come, porque sempre procurar os produtos mais naturais possíveis, porque a gente está exposto a uma quantidade enorme de produtos químicos. Verdade. Então a gente tem que evitar. A Vera Lima perguntou: o pão de forma integral de pacote também não é recomendável? Vera, leia o rótulo. Tem uma infinidade hoje no mercado de pães de forma, tá? Você tem que ler o rótulo.
Em geral, o pão de forma no mercado, ele é um produto ultraprocessado. Ele tem lá uma série de antifúngicos, porque o pão, ele pega fungo fácil, né? Ele fica verde rápido, né? Ele tem antifúngico, ele tem conservantes em geral, tá? Hoje em dia, como a gente está falando mais sobre isso, e os pães de fermentação natural também estão muito em voga, você já consegue achar boas opções no mercado, tá? Então, sempre leia o rótulo, porque se fala assim, pão integral, e a primeiro ingrediente é farinha de trigo, sem dizer que é integral, já não é integral, tá? Então, tem que ler o rótulo, tem que estar farinha de trigo 100% integral, de preferência não ter o segundo ingrediente como açúcar, normalmente é açúcar o segundo ingrediente dos pães de forma, e de preferência o integral ser aquele cheio de coisa, semente de linhaça, semente de chia, castanhas, quanto mais coisa tiver, aí ainda vai ser mais ideal, porque vai ter mais fibra, vai ter mais nutriente ali para vocês. Uhum. E uma coisa é assim, quem faz mentoria comigo, a gente estava outro dia no grupo discutindo, eram 3 tipos diferentes daquele rapidez, que é tipo um pão. Pão chato, né? E uma das meninas falaram, não, eu estou consumindo o integral. E aí eu falei, leia o rótulo. Já leu o rótulo? Já. Eu falei, então vamos pegar aqui, colocar aqui para a gente ver a diferença entre o normal e o integral. E aquele que estava dizendo que era integral tinha exatamente as mesmas coisas do normal. É impressionante. Eles ludibriam a gente muito, muito fácil. A gente compra coisa e já está tão na nossa rotina, a gente está tão habituado, a gente não tem ideia do que a gente está comendo. E o pior é que você acaba pagando por integral e não leva, né? É isso que é o pior. Aqui, o pessoal tá meio encucado com o negócio do vinho, hein? Aqui tá um monte de gente falando. Não só sou eu, não. Vera, o e-mail da Mariana, ela deixou no slide, mas eu vou colocar aqui para todo mundo de novo, tá? Para vocês saberem, tá bem? Mariana.viverescastro@gmail.com. Boa. A Bianca também deixou o seu Instagram lá no chat. Obrigada. Bianca. Obrigada, Bianca. A questão dos chás, a Ximene Fresh, ela colocou aqui, eu cheguei atrasada, vocês falaram sobre os chás, ajudam no combate aos miomas, só para falar, gente, o chá sozinho não faz nada, né? Como a comida não faz nada, nada sozinha faz alguma coisa. Tem que ter... E a gente tem mania, assim, de comer uma pizza inteira, aí toma um chá, para dar uma aliviada na consciência. Bem isso, bem isso. Não rola. A Giane, ela é meu braço direito do grupo, ela é assistente social, ela trabalha com serviço social, ela me corrigiu que não é assistente social. E aí, ela está fazendo nutrição agora. Aí ela falou, quando ela mencionou o guia alimentar, eu emocionei. Agora ela disse que a moderação é a palavra de equilíbrio, o coração saltou. Que linda, Giane. Mas é isso, né? Bom, a gente vai alinhavando com as últimas perguntas, gente. O frango, sempre optar pelo orgânico? Você falou um pouquinho. De preferência, de preferência. Eu sei que é difícil, né? Mas assim, eu não consigo comprar orgânico, eu não vou comer. Não, gente, é para comer uma comida variada, variar a alimentação, equilibrar. Tem que ter, de preferência, a gente tem que sempre incentivar, estimular a compra do orgânico, a produção do orgânico, né? Ele é melhor, né? Ele é melhor até em sabor, ele é muito mais gostoso. Mas não havendo a possibilidade da compra do orgânico, não é para deixar de comer nenhum tipo de alimento. Sim. Ainda o benefício dos alimentos integrais, das frutas, verduras e legumes, ainda é maior, mesmo sem ser orgânico. Voltando nessa questão do leite, a Tuiane, ela está perguntando,
qual é assim, tem alguma etapa de leites menos inflamatórios? Tipo, níveis? Tipo, o Ai. integral é mais inflamatório, o desnatado é menos? Ou é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o ideal seria também diminuir o consumo de leite, Uhum, tá? tá. Toma no café da manhã uma xícara, café com leite, e tá bom, você não precisa de mais. Um produto de fonte de cálcio que eu gosto é o iogurte, que ele já é fermentado, tá? Mas o iogurte natural, você pode até fazer em casa, inclusive, e que ele já é uma fermentação, então ele já é benéfico para o intestino, né? Então ele tem um ganho a mais do que só o leite. Então, o leite, para quem não tem problema com alergia à proteína do leite, mas o leite em si, ele é uma boa fonte de cálcio, ele tem que estar presente ou no café da manhã ou no lanche, nunca nas principais refeições, porque ele briga com ferro. O cálcio e o ferro são minerais que entram para a mesma portinha na célula. Então, a gente tem que separar, Então, por isso que a gente normalmente bota uma fonte de cálcio, que pode ser o leite, pode ser o iogurte, ou no café da manhã ou num lanche, tá? E nunca nas principais refeições, tá bom? E aí, um copo por dia, uma xícara, né? Uma meia xícara de leite por dia com café, enfim, é uma boa recomendação. Mas se você realmente bebe muito, muito leite, provavelmente você está aí deixando de tomar, de ingerir outras coisas que seriam mais benéficas, eu acho. E aí a gente teria que ver como é que está a sua alimentação, o que você come no seu dia a dia, tá? E poder substituir esses outros leites por outras coisas. Uhum. É engraçado você falando, né, do iogurte natural, fermentado, né, que é bom para saúde intestinal. E aí as meninas que fazem mentoria comigo, algumas assim, ó, aqui, O ó, kefir, né? elas sabem que a gente roda aqui, ó, na mãozinha, aqui, ó. E não é o iogurte pronto, né, gente? Não é aquele que vende no mercado, que aquele é um ultraprocessado. Se você for ler ali, você vai ver que não tem, teria que ser só leite e o que faz iogurte, né? O coagulante. Mas Exatamente. não, Graças a Deus, pelo menos a gente tem uma ou duas marcas que são realmente tem. de fato Hoje naturais. você acha, natural você É. acha. Mas eu E sempre aí digo para você elas, adoça a gosto, Bate com a não vai fruta de adoçar com verdade. açúcar, gente, entende? Né? Que aí vai lá e bota o açúcar refinado, fim, acabou. Todos os negócios que você estava fazendo. Mas pelo menos você pode dosar. Você vai botar cada vez menos açúcar, né? Você não vai pegar o açúcar pronto da indústria, que é um açúcar invertido, que é ainda pior, e vai dosar. E você pode conjugar com uma fruta mais doce, você vai ter o benefício da fruta, mais o doce da fruta, entendeu? Então você só ganha quando você faz, e não quando você compra pronto. De fato. Eu sempre digo que o nosso lema, para quem tem miomas, é desembalar menos e cozinhar Descascar mais. mais. Né? Descascar mais. É. Exatamente. A última pergunta. Peraí, duas perguntas, uma relacionada à coisa do iogurte. Pode adoçar com mel? Pode adoçar com mel e a mesma lógica, né? Esse açúcar de adição que a gente está falando, porque a gente já tem açúcar nos alimentos, nos carboidratos complexos, né? Que a gente ingere normalmente. Então, esse açúcar de adição que a gente está adicionando no café, no suco, no iogurte, porque fica mais gostoso para o seu paladar, a gente tem que sempre, tudo bem, pode adicionar, mas a gente tem que sempre diminuir, vai tentando diminuir. Hoje foi uma colher de sopa, amanhã vai ser meia, depois vai ser uma de, sabe? Vai diminuindo aos pouquinhos até você estimular o seu paladar a gostar desse alimento mais ácido, ou um alimento mais amargo, você ir se habituando o paladar a um novo tipo de sabor.
E tem essa questão, Mari, eu vou até, você diga aí, quanto mais açúcar a gente consome, menos função do É, trato intestinal, não é? sim, sim. Ele pode fazer um desequilíbrio, né, no trato intestinal. Umas bactérias vão se alimentam mais de açúcar, enquanto outras se alimentam mais de fibras, digamos assim, né? E aí pode dar um desequilíbrio intestinal, causando uma inflamação intestinal. Também, enfim, o açúcar que a gente come em excesso, ele é estocado no organismo como gordura, né? Então, a gente, não como gordura, mas está comendo muito açúcar. Então, a gente não vai usar aquele açúcar todo, né? Então, a gente acaba estocando como gordura no nosso corpo, vai para o tecido adiposo e também pode contribuir para toda aquela cascata de inflamação que a gente falou. Então, o açúcar, ele já está presente na grande maioria dos alimentos. A gente degrada os alimentos até transformar ele em glicose, que é nossa fonte de energia, extremamente importante. Mas o açúcar de adição, o refinado, os doces, em geral, a gente deixa para moderação, né? E sempre tentar equilibrar esse consumo, nunca em excesso. Uhum. E qual açúcar a gente pode usar? A última. O açúcar refinado, ele não tem nada de bom. Então, ele é só realmente caloria, tá? Então, os outros açúcares, o açúcar mascavo, ele é muito menos processado que o açúcar refinado. Ele vem do melado da cana. Então, ele tem outros nutrientes, como ferro, dentro dele, cálcio também. Então, a gente ganha um pouquinho mais, né? A gente vai... a gente está acrescentando açúcar, mas pelo menos a gente ganha um pouquinho mais de nutrientes com o açúcar mascavo. Aí o demerara, ele já é um pouco mais refinado do que o mascavo, e o açúcar refinado, depois açúcar cristal e açúcar refinado são os mais refinados. Então, eles só vão ter calorias, tá? Mas a rapadura, o melado de cana, o mel, o açúcar mascavo, eles já são ricos em nutrientes, já são ricos em ferro. Então, é legal, é mais legal usá-los do que, já que vai adoçar, é mais legal usá-los do que usar o açúcar refinado. Ok. Bom, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer Eu que enorme. agradeço. E eu espero vê-la mais vezes aqui. Obrigada, gente. Eu sinto honrada, eu que agradeço. O grupo é maravilhoso, essa ajuda mútua, essa corrente de ajuda que vocês fazem é incrível. Só quem está lá dentro mesmo sabe o quanto realmente vocês são incríveis, como vocês se ajudam. Desejo o melhor para vocês mesmo, para cada uma de vocês. Eu torço, cada uma que escreve lá, também estou torcendo, acompanho, torço mesmo para que tudo feche bem. Então, sou muito grata de estar aqui. Digo de novo, quem quiser me manda um e-mail, que eu mando um e-book com as receitas, de como a gente pode adaptar para o nosso dia, com receitas fáceis e gostosas, tá bom? E é um prazer. Outra coisa, gente, ela está atendendo online, tá? Então, para quem quiser, entre em contato com ela de qualquer lugar que ela atende vocês, tá bom? Sim, é um prazer. Eu vou finalizar aqui, então, esse nosso encontro de hoje. A gente aprendeu sobre miomectomias, aprendemos um pouquinho sobre alimentação quando tem miomas, e o mais importante de tudo nisso tudo é um equilíbrio nessa vida, né? Então, o estilo de vida que você vai ter vai refletir sobre os seus miomas. Então, durmam e pensem o que você está fazendo para tornar a sua vida melhor, a sua vida com miomas melhor. O que você precisa melhorar? Depois você vai lá no Instagram do grupo e conta para mim. O que você pode melhorar? Tá bom? Fiquem com Deus, semana que vem tem mais. Nós vamos falar sobre infertilidade e gravidez com miomas, tá bom? Eu espero vocês todos. Muito obrigada, gente. Um beijo grande e a gente vai se falando. Tchau, tchau.